Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Ricardo Felício. Essa minha faringite está demorando demais para sair, mas a gente está tentando gravar aqui na medida do possível. Bom, hoje eu gostaria de pegar um outro tema que eu até tinha comentado em uma das lives, que agora já começou o terror nuclear, né? O discurso do terror nuclear está de volta. Por que será que isso está acontecendo? Será que porque nós estamos tendo uma corrida armamentista, em especial por causa do Irã? Claro que não, é por causa do Brasil. Eles não querem que o Brasil, né, chegue ao poder nuclear, jamais. Eles já têm aí, né, uma rixa por causa das nossas centrífugas nucleares, que ninguém nem sabe ao certo como que elas foram construídas e feitas, mas elas estão aí funcionando, né? Isso é sensacional, porque nós conseguimos montar as nossas pilhas nucleares para utilizar nos reatores. Mas agora, né, esses especialistas acadêmicos, que a gente já sabe que vem daquela velha guarda, né, são os mesmos sujeitos que antigamente faziam os grandes cenários de escaladas nucleares, como a gente sempre cita aqui o filme Jogos de Guerra, né, começa com aqueles modelos muito simplificados de computação ainda dos anos 50, né, onde os computadores ainda eram extremamente precários e ridículos, mas eles já começavam a fazer algum tipo de, vamos dizer assim, algoritmos para depois serem gerados e rodados em computadores mais específicos. Obviamente isso ainda vai andar pelos anos 60 e depois se confirma mais nos anos 70. Mas esse pessoal já voltou aí com essas suas simulações, afinal de contas a única coisa que eles sabem fazer são simulações. E o mais engraçado de tudo é que, além de todos os efeitos nefastos de uma guerra nuclear, claro que a gente sabe que um artefato nuclear tem os seus efeitos nefastos, mas não é exatamente o que eles pregam, né? Porque na verdade eles têm um outro tipo de discurso, outro tipo de interesse. Mas o que eu queria chegar é o ponto de que agora o efeito, né, de uma guerra nuclear vai causar tanto aquecimento global quanto a destruição da camada de ozônio. Mas é muita palhaçada, né? Esses caras são muito ridículos. Bom, eu queria deixar claro aqui duas coisas importantes, né, muito importantes, que primeiro, a ozonosfera, porque camada de ozônio é uma coisa que não existe, como a gente sempre fala, não existe um preservativo planetário que dá volta ao planeta e está tomando conta, não existe isso. Tá? A ozonosfera, que está na base da estratosfera, ela é composta de um estado transiente do oxigênio. Tá? Então, sempre teremos ozonosfera, só não teremos mais ozonosfera em duas situações. Primeiro, quando não tiver mais oxigênio na atmosfera da Terra, que não é o caso. E segundo, quando nós não tivermos mais radiação ultravioleta C e, portanto, nós estamos falando que não tem mais Sol. Certo? Então, claro que a ozonosfera diminui a sua espessura por causa do seu saldo de produção e depressão que ocorre naturalmente nos períodos, né, sazonais. No inverno, na Antártida, não tem sol em várias latitudes, né? Obviamente, você não tem radiação ultravioleta C incidindo sobre a molécula oxigênio, né? O oxigênio molecular, o O2, então você não vai ter ozônio, que é um estado transiente, que é o O3, né? Então essa conversa aí não serve para absolutamente nada, a não ser ficar o tempo todo criando esses pânicos nas pessoas que não têm menor pé nem cabeça, né? Mas enfim, vai fazer o quê? O pessoal acha que isso é verdade e vai utilizar do medo, que é o instrumento que eles têm, né? Utilizar desse medo para poder implementar aí, vamos dizer assim, as suas agendas através dos políticos vagabundos que nós sabemos que temos no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, todos eles adoram essa agenda ambiental, adoram deixar o Brasil à mercê de grandes potências, né? Aprovando leis que nos proíbem de tudo frente ao cenário internacional. Veja só a África do Sul, que absurdo que eles fizeram, Ucrânia, né? São todas essas coisas que estão acontecendo aí, quanto eles se desarmaram e hoje estão à mercê. O Brasil não pode passar por isso. Tá? O Brasil não pode, então por isso que a gente apoia aí derrubar essas leis de não criação de armas nucleares, de proliferação, nada disso. A gente não aceita isso porque as potências fazem o que bem tem, né? Agora é interessante que essa coisa do terror nuclear que está começando a voltar,
agora para o cenário, justamente porque os países estão vendo a sua necessidade básica praticamente para poder enfrentar os grandes players internacionais, né? A gente tinha lá a ideia do inverno nuclear, né? A ideia do inverno nuclear nasce com quem? Nada mais, nada menos que o Carl Sagan, né? Que inventou um modelo esdrúxulo, fajuto de computador, né? Do qual o Freeman Dyson, né, simplesmente rechaçou. Falou, mas você não colocou nada nesse modelo, você não colocou os oceanos, a circulação de ventos atmosféricos, você não colocou o efeito decaimento da subducção da atmosfera que leva isso para os oceanos e depois mergulha, enfim, ele não colocou absolutamente nada, né? E o próprio Carl Sagan falava na época, nas discussões que eles tiveram no Senado, câmaras, etc., nos Estados Unidos, falou assim, mas eu não estava querendo fazer ciência, eu estava querendo fazer política. Olha só que interessante, né? Então o próprio Freeman Dyson fala na época, né, boa política, péssima ciência, né, péssima ciência. Quando a gente vê então que a ciência trabalha aí com objetivos obscuros políticos. A coisa foi tão ridícula, tão fraudada, né, desse modelo de inverno nuclear, que isso não pegou em lugar nenhum, né? Só pegou em países como o Brasil, por exemplo, né? Vamos dizer assim, amplamente divulgado por emissoras de televisão, que vocês sabem muito bem quais são, né? Do qual pregava esse medo terrível no programas como o programa do Fanático, da Rede Bobo, etc., né? Isso foi tão ridículo que, como isso não pegou, adivinha quem foi tentar defender esse modelo, essa hipótese fraudulenta de inverno nuclear? Foi o próprio Stephen Schneider. Ele veio com o outono nuclear, se fazer uma média entre o não existir nada e existir alguma coisa. Para quem não sabe quem é o Stephen Schneider é o cara que lá nas pré-reuniões para Nairobi, nos anos 70, inventa a besteira de que a evapotranspiração que causa chuva. Então ele, junto com o Kellogg, né? O Kellogg não, o dos sucrilhos, tá? Pelo menos o dos sucrilhos fez alguma coisa boa. Eles inventaram um modelo ridículo de computador, se não me engano é 1973, do qual eles inventam a ideia da evapotranspiração e que a evapotranspiração tem o mesmo poder do que a evaporação normal, certo? Então coisa ridícula, colocar no mesmo pé de escala. E é claro, né, desenharam de novo um modelo de computador do qual, se você suprime, você retira a vegetação, o modelo dá o quê? Escassez de entrada de umidade e, portanto, falava que aumentava o albedo, desertificação e etc. Esse é um modelo fajuto, ridículo, absurdo, que não representa a natureza. Não representa a natureza porque os vegetais, eles estão lá por causa do tipo do ambiente, por causa do clima, não eles que regem o clima. Então vejam só o erro epistemológico crasso, já dos primeiros modelos dos anos 70. E esse lixo fica até hoje, está nos livros de escolares, tá nas academias e tudo mais, de elevar a evapotranspiração ao mesmo patamar escalar da evaporação normal. É ridículo isso. A gente sabe que não, né? Nas primeiras semanas de seca, as folhas fecham o estômago e acabou. A circulação de água por dentro da planta vai se encerrando. Ah, mas o pessoal acha que isso é verdade e isso continua aí. Né? Aí o IPCC com esses modelos ridículos e vagabundos, os quais são pregados aqui no Brasil como doutrina, né? Mostram que, olha só, a mudança de clima, tirar a vegetação vai fazer com que a Amazônia vire uma savana. Isso não existe, isso não tem nenhum fundamento científico. Isso é totalmente propaganda política. Totalmente, nenhum fundamento científico. Aliás, conseguimos um recorte de jornal que em breve eu vou colocar aqui para vocês rirem, né? Eu estava falando que já em 2000, acho que era 2010, 2020 agora, não teríamos mais, teria uma savana no Brasil. Tá lá a savana do Brasil, lá na Amazônia, né, pessoal? Tem uma savana enorme lá, né? Mas enfim, essa fraude continuou. E é interessante que o próprio Stephen Schneider, né, que já está com o capeta, né, ele dizia claramente nas questões do ozônio, ele participou, esses caras normalmente eles participam de cabo a rabo dessa fraude total ambiental climática, né, de cabo a rabo você vê que são sempre os mesmos atores. E ele mesmo dizia, né, cada cientista tem que fazer aí a sua análise entre ser correto, né? Ou ser alarmista, umas coisas assim muito esdrúxulas, né? Daí vocês veem qual é o nível do sujeito. E isso é importante a gente ressaltar porque nós estamos vendo atualmente essa coisa do uso dos recursos naturais do Brasil, as ameaças que nós estamos passando no cenário internacional,
né? Por exemplo, agora até o próprio PR dizendo que, para eu explorar o recurso natural interno, que é o nióbio, que nós falamos já há muito tempo, até o Dr. Enéas falava isso, né? A gente podia muito bem fazer uma moeda baseada em nióbio, mas o mais interessante não é só ter o material, né? Você ter a tecnologia que está atrelada a ele, e você, para poder explorar esse material, você tem que fazer uma parceria internacional com uma nação militarmente, né? Vamos dizer assim, capacitada nuclear. É assustador isso, né? Então já está dando um recado muito claro a que nível vão chegar as coisas, né? A que nível que vão chegar essas coisas. Mas o pessoal ainda continua dormindo em berço esplêndido, né? É uma coisa assustadora e bastante surreal. Eu gostaria também de falar um outro tema importante que nós vimos, que foi sobre o grande reset, né? O grande reset, do qual eles já estão fazendo, saiu no jornal do Zero Edge, a notícia agora, as metas do grande reset. Adivinhem qual é a número 4? A número 4 é: não tem carne para você. Não tem carne para você. Por que não tem carne para você? Bom, adivinhe, né? Porque estão usando a COP, né, a COP 26, como agora a super difamadora do gás metano, né? 0,00018%, coisa esdrúxula, né? Partes por bilhão, inclusive. Mas tá lá, né? Os copeiros aquecimentistas aí da COP26, mais a turminha do Klaus Chupeta, do Papa, do Bill Gaiato, toda essa turminha simpática, adoradora de Gaia, né, que prega aí a escassez, que prega que o planeta está precisando de um tempinho para descansar, quando Deus nos dá um planeta de abundância gigantesca, né? Então temos que adorar a Gaia, fazer ela descansar, quando Deus fala que não é nada disso, né? Nós adoremos a Deus e descansemos no dia do Senhor. Mas aí vocês estão só observando a ligação dessa turminha do grande reset, né, do Klaus Chupeta, e a turma aí dos aquecimentistas copeiros, né, criando um problema assim, de proporções homéricas quanto ao metano. Né, justamente porque eles vão querer o quê? Redução de rebanhos. Né? A gente produz aqui carne absurdamente aqui no Brasil, a Argentina também, mas enfim, o Brasil tem muito mais. E aí eles vão querer criar esse problema, redução de rebanhos, vão colocar preços exorbitantes. Enfim, né, durma-se com um barulho desses, mas nós estamos aqui alertando, coisas que a gente já estava falando há muito tempo, né? Não é de agora, tá? Não é de agora. Ontem eu fiz também uma entrevista no canal do senhor Gesiel, né? Foi bem interessante, a gente falou com o senhor Marcelo, com o senhor Antônio, com o senhor Márcio. A gente costurou vários pontos aí de geopolítica, que talvez seja interessante, se vocês quiserem assistir. Nós só colocamos aqui o link na comunidade. E também queria agradecer ao Dr. Paulo Papini, que lá no canal dele ele fez uma vaquinha lá para o pessoal arrecadar o dinheiro para a gente conseguir pagar as custas judiciais, né, contra aí a plataforma que acha que pode censurar todo mundo. Eu quero agradecer, depois eu vou pessoalmente lá no canal dele na segunda-feira fazer uma entrevista lá e agradecer, mas de agora já agradeço imensamente o pessoal que fez essa contribuição lá. Que Deus realmente recompense a vocês. E aproveitando, né, perguntar aqui como é que o pessoal está fazendo aí a videoaula. Estão gostando da videoaula? Quem já está se inscrevendo? Eu espero que vocês tenham gostado bastante aí da primeira parte já, tá? Então as inscrições para a videoaula estão abertas com 70% de desconto. Para você entender essas nuances todas, como o CO2 não tem nada a ver com controle climático, na verdade tem o controle da população, né? Dos afazeres, dos métodos de produção. Então a gente mostra na videoaula que essa hipótese é completamente fraudulenta. A CO2 nunca controlou o clima da Terra no passado, não controla agora e muito menos vai controlar no futuro. Sem falar que esse pessoal até hoje só errou, né? Não fez absolutamente nada que fosse de concreto, e simplesmente eles erraram todos os seus, vamos dizer assim, as suas adivinhações, né? Lembrando que a adivinhação é coisa do inferno, coisa do capeta, né? Porque é o que eles fazem, tá? Mas como assim, professor? Não é ciência, não. A gente explica isso, o que é uma previsão, o que é um prognóstico, o que é um cenário, né? A gente explica isso. Então essas coisas todas são cenários.
como eram os jogos de guerra, são cenários. A qualquer momento alguma coisa pode interferir no resultado. A gente sempre gosta de mostrar, quando a gente faz um curso de climatologia militar ou de meteorologia militar, o quanto um campo de batalha, um cenário de batalha, ele é bastante adverso a qualquer mudança em variabilidade meteorológica, né? Dependendo da situação militar hoje, o primeiro sujeito que desembarca com uma tropa de observação é um meteorologista militar. Senão você não vai acertar um míssil lá, se tiver um nevoeiro, você não vai acertar. Tá? Dependendo das condições, radares não funcionam muito bem, lasers não funcionam muito bem, tá? Condições de voo, você pode usar as próprias condições meteorológicas para esconder os seus objetivos, né? Os objetivos que os caras estão tentando, que é seu navio, seu avião, enfim, né? A gente usa a arma meteorológica de uma outra forma, né? Não é exatamente como o pessoal gosta de dizer aí, tá? Mas é interessante a gente ressaltar isso. Eu recebi também uma mensagem do professor Pedro Eric Carneiro, né, que nós comentamos na nossa live, acho que foi de quarta-feira, sobre o custo da mudança de clima, né? E aí a Janet Yellen, né, ela já falou que o custo agora no Grande Reset, para você fazer o balanço zero de carbono, né? Até o pessoal ontem perguntou, como é que vamos fazer esse balanço? Vai ser um bruta de um chute ridículo, inventando qualquer coisa, mas o interessante é que já tem preço, o chute já tem preço. Pasmem, né? Eles querem 150 trilhões de dólares para serem gastos aí até 2030, que é amanhã, né? Então, esse pessoal, ele é muito incompetente e chuta qualquer coisa, e é um pessoal muito canalha, tá? Porque quando eu fazia minhas palestras há uns 10 anos atrás, eu lembro que a gente falava, olha, o Acordo de Paris que eles estão tentando realizar, eles querem 15 trilhões de dólares para serem gastos em 15 anos. E o relatório Stern, que é o outro canalha cafajeste, queria 20, até mais, né? Fazia cifras entre 15 e 20 trilhões de dólares. Então veja só, o pessoal agora desse grande reset, para fazer balanço zero de carbono, do qual está aí o senhor Klaus Schupeta e Companhia Limitada, né? Todos eles ligados aí ao capitão sem vergonha, eles querem 150 trilhões de dólares para serem gastos nos próximos anos, para dar balanço zero de carbono. Que absurdo, né? Esses caras fazem qualquer coisa, então o cara chega lá, multiplica por 10, joga mais um zero aí que tá beleza na conta. É assim que funciona esse pessoal. Tá? É assim que eles funcionam, eles não estão nem aí, eles chutam qualquer coisa e pronto, as pessoas que paguem isso. Claro que não vai dar para pagar isso, não existe esse dinheiro. Onde é que vai existir esse dinheiro? Imagina só o que eles vão fazer, o que eles vão querer financiarizar toda a natureza e vão colocar tudo nesse balanço aí. Então, o Brasil então, vale tanto aqui de floresta, de árvore, tudo, então para vocês pagarem essa conta e vem lá. Né? Eles tinham feito as proporções, né, as responsabilidades parciais, dos quais os países mais ricos é que deveriam pagar uma conta maior. Então, onde que esses caras pagam alguma coisa, gente? Aonde que esses caras pagam alguma coisa? Aí você começa a entender por que tem que jogar essa responsabilidade, inclusive quase moral, para cima do Brasil. E aí o IDH tem que ser baixo, porque o IDH baixo dá menos aquecimento global. Então, logo, pobreza é desejável. E, ao mesmo tempo, meta número 1 da ODS é erradicar a pobreza. Ué, então uma coisa está incoerente com a outra. Quer dizer, nem coerência esses imbecis idiotas têm. Porque eles são os imbecis idiotas se dando uma de muito esperto. O discurso deles não fecha. E cabe a você entender isso. Que esses caras são uns caras medonhos, né? Narcisistas perversos. Esse Stern é outro narcisista perverso. Malignos, são todos malignos. Você vai costurando. Você vai costurando. O mundo físico não tem nenhum problema. Por isso que a gente fala, você tem que assistir lá a videoaula, você vai entender, mas não tem nenhum problema no mundo físico. Nós não temos nem o discernimento do que é o clima atualmente, nem do passado direito nós temos. Nós sabemos o que aconteceu, mas por que tudo aconteceu ainda é bastante difícil, complicado de avaliar. O atual nós não sabemos, por isso que é aceito a variabilidade climática. Isso faz parte do discurso climático. O cara fala que está mudando para onde? Está mudando para onde? Você pega lá as variações de temperatura do John Christ e do Roy Spencer, que eu sempre costumo dizer, que inclusive eu vou atualizar aqui para o pessoal que está fazendo a videoaula, que já fez a videoaula.
né, já de 1 ano de dados. Bom, você pega lá os primeiros 20, 30 anos, está 0,2, 0,3 abaixo da média, que é a média de 30 anos. Mas, perdão, os primeiros 15, 20 anos. A média que eles colocaram lá de 30 anos. Aí eles colocaram depois uma outra média de 50 anos. Bom, legal, você põe uma média de 50 anos. Então você pegar os primeiros 20, 30, dá 0,3 abaixo. Depois você destaca os grandes El Niños, tira fora da curva, que é ponto fora de curva. Depois você tem mais uns 10, 15 anos dali, que está dentro da média, dentro do zero. E depois você tem os últimos 10 anos na 0,1, 0,2, mais ou menos ali acima. Bom, então quanto subiu aí em 50 anos? Subiu 0,5 segundo os dados de satélite. Segundo os dados, então meio grau Celsius para uma temperatura média global, que a gente falou que isso não significa absolutamente nada. Falar que isso aí é uma subida de temperatura, não é, né? Isso é uma variabilidade natural, né? E olha lá, porque você está pegando todo o planeta. Então em alguns lugares as temperaturas estão baixando, em outros as temperaturas estão subindo, outros não está acontecendo nada. Então quando você tira uma média planetária, você está omitindo, você está passando um trator em cima dos eventos, dos casos. E portanto, quando às vezes você tem um caso que se destaca nessa média, como os El Niños, né, quanto as Laninhas, o Pacífico, 1/3 do planeta Terra, os fenômenos que acontecem lá. É interessante que o professor Marcel Ligabot colocou no canal dele, deu uma acalmada aí de ciclones tropicais no Atlântico, e depois a série retomou agora, né? Mas ainda meia boca. E aí você vê lá a resposta, as temperaturas voltam para o zero das anomalias, ficam na média. Tá lá os dados, Roy Spencer e John Christie. Até alguém me perguntou, eu coloquei. Então vejam, e não posso falar que isso é um aumento de temperatura, gente, eu não posso falar. E quando você pega dados mais longevos aí, de pelo menos 200 anos, que são pouquíssimas estações meteorológicas, as temperaturas mal variáveis. Você pode pegar um pedaço que está subindo, que está descendo, na média você não pode falar absolutamente nada, ainda mais porque você está em um ponto só. Então é muito complicado isso daí, né? Muito complicado de falar que a mudança climática, você tem uma enorme variabilidade interanual, né, que as temperaturas estão subindo. A gente mostra lá no curso que temperatura não é clima, tá? Isso é um erro gigantesco, absurdo. E isso aí é vomitado para cima das pessoas como real, né? Eu quero agradecer a todos que estão fazendo aí a contribuição aqui também no Superchat. Nós estamos fazendo alguns vídeos e fazendo lançamento. O pessoal está gostando aqui da pracinha, então a gente está aproveitando um pouco, enquanto a nossa cota lá do StreamYard vai liberar já para poder fazer mais lives, né? Mas é isso, né? Nós estamos vendo aí uma COP que continua sempre sendo um grande fracasso, porque elas são feitas realmente para fracassar, né? O que eles querem ajeitar e costurar, eles não vão fazer na frente da grande mídia. Essas coisas são tudo de bastidores, né? Eles trabalham naquela coisa por trás. Antes de ter uma COP, você tem várias pré-COPs o ano inteiro, onde esses caras ficam se reunindo em tudo que é lugar, né? Agora com a fraudemia eles fizeram um pouco menos, fizeram virtualmente, né? Mas desculpa. Mas eles vão costurando pequenos pedaços de acordos aí. Mas a grande preocupação realmente de COPs, que a gente nunca pode virar as costas para o capeta, é justamente isso, né? Que partes que eles vão fazer que a coisa se transforme numa lei hard, né? E que partes ainda ficaram em soft, ou seja, você é voluntário para algumas coisas e outras você é obrigado. Veja aí, né, que as companhias de energia brasileira, né, já com a sua tradicional vagabundagem desde a sua privatização assassina, malévola que nós tivemos aqui no Brasil, né, e não é por causa que eu estou falando isso que eu sou de esquerda, tá? Desculpe, os caras que têm uma mentalidade muito estreita e curta. Nós somos estrategistas, é uma coisa bem diferente, está muito longe disso, tá? Mas você vê aí, já fazendo campanhas solidárias de você reduzir a sua energia elétrica. É engraçado, né? Você reduz consumo, e a conta só sobe. O que significa isso no frigir dos ovos? Significa que você consome menos para sobrar mais, para eles venderem mais energia para outros consumidores e não investem nenhum centavo em infraestrutura para aumentar, né, a produção, a geração de energia elétrica.
É o segredo, né? A galinha dos ovos de ouro. Nesse caso é um avestruz dos ovos de ouro, né? Que foi aí essa lambança desde aí do ano 2000, com aquela fraude de que não tinha energia, que não tinha, né, do apagão do ano 2000, que essa corja toda estava metida já desde aquela época, né? Com o estadista lá, o estadista. Você sabe muito bem que é o estadista, né? Então, mas é isso aí, o pessoal sempre trabalhando contra o Brasil, nunca é a favor, né? Então você tem aí todas os seus legisladores, que são pessoas muito adoráveis, agradáveis, né? Todas se preocupando demais com o cidadão brasileiro, né? Com as suas condições. Enfim, não vamos abordar muito na parte de geopolítica, né? Queria mais passar esse recado aí sobre a COP, né? A ligação com essa turma, o preço das coisas, e lembrando aí do terror nuclear que agora vai voltar com tudo, tendo em vista que eles já perceberam, que nós percebemos que precisamos nos defender, tendo em vista que a agenda da turminha climática está aí com toda a força em colocar aquelas sanções que o senhor Maurice Strong, que já está também com o capeta sentindo os problemas do aquecimento global, lá no inferno, né? Disse na Rio 92, né? Vamos aplicar sanções políticas, econômicas e militares. E para isso usaremos todos os artifícios necessários para pegar cada um dos cidadãos, tá? Então, que vão envolver aí no âmbito do cidadão os aspectos então dos hábitos dele, dos costumes, das suas crenças. E aí você vai entender por que tem todo esse envolvimento religioso em cima. Não é à toa que isso está acontecendo, porque isso já foi escrito lá na Rio 92, né? Aparece nos documentos do relatório Brundtland, enfim, né? Coisas que estão aí preto no branco, como a gente sempre fala, mas que nós estamos trazendo à tona para as pessoas terem aí uma noção geral do que está para acontecer, tá bom? Quero agradecer a todos que têm aí nos apoiado no canal, sempre aí com o Superchat, fazendo aí as suas contribuições, e hoje nós vamos colocar também os créditos para essas pessoas. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, aproveite aí a oportunidade para fazer a videoaula A Mudança Climática Desconstruindo a Hipótese. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.